Dois depoimentos trazem novos detalhes ao caso da morte do jogador Daniel Correia e incriminam ainda mais o assassino confesso Edson Brites Júnior. A repórter Ana Zimmermann acompanha este caso. Boa tarde para você, Ana. Quais são os próximos passos da investigação? Oi, Fábio, boa tarde. Na segunda-feira, o delegado vai ouvir Eduardo Henrique da Silva, que é primo de Cristiana Brites e está preso. Eduardo estava no carro junto com Edson e outros dois rapazes quando o Daniel era levado no porta-malas. Neste fim de semana, o delegado que investiga o caso não vai ouvir nenhum depoimento. A polícia espera os laudos da perícia, que foi feita na casa, no local do crime, e também os exames feitos no corpo de Daniel pelo IML. Hoje de manhã, nós estivemos na delegacia em São José dos Pinhais, mas não havia movimentação por lá, ao contrário dos últimos dias, já que a família Brites, que estava presa lá, foi transferida. E ontem o delegado ouviu dois rapazes que estão presos e que estavam no carro no momento do crime. Veja a reportagem. Igor King, de 19 anos, e David da Silva, de 18, eram amigos de Alana e estavam na comemoração na casa dela depois da festa de aniversário há 2 semanas, quando o jogador Daniel Correia foi morto. Edson Brites, pai de Alana, já confessou que matou o Daniel porque ele estaria tentando estuprar a mulher dele, Cristiana Brites. No depoimento, David negou ter ouvido qualquer pedido de socorro vindo do quarto. Ele confessou que também agrediu Daniel depois que Edson disse que o jogador havia tentado estuprar a mulher dele e disse que todos os que estavam dentro do quarto desferiram agressões contra Daniel. Igor King também disse que não ouviu gritos de Cristiana, que num primeiro momento pensou em separar a briga, mas devido a um possível estupro, também agrediu Daniel junto com os outros rapazes que estavam na casa. David deu mais detalhes, contou ao delegado que Daniel foi colocado no porta-malas do carro e que Edson, ao ver algo em um celular, ficou descontrolado e disse que mataria Daniel. Antes de morrer, Daniel mandou a um amigo fotos dele na cama com Cristiana, que aparentava estar dormindo. No depoimento à polícia, Edson contou que matou Daniel com uma faca, mas deixou de informar detalhes que só agora aparecem, como a reação depois de ver o celular. Não há contradições, há explicações do porquê ele ocultou. Ele ocultou primeiramente a autoria do crime, depois ele ocultou os participantes que estavam chamando a responsabilidade para ele, e agora, quando ouvido na polícia, quando ouvido oficialmente, ele conta com riqueza de detalhes tudo na forma como aconteceu e com todos os envolvidos. Igor e David disseram que não viram Daniel ser morto com a faca. Os dois rapazes contaram à polícia que depois do crime, Edson parou numa loja e deu dinheiro para que David comprasse uma roupa nova. E que antes de voltar para casa, Edson se trocou, jogando fora a roupa suja de sangue junto com a arma do crime. Os dois também disseram que não desceram do carro no matagal onde o corpo foi deixado. Tudo que acontece atrás do carro. Eles estão sentados no banco e isso acontece do porta-mala para trás do carro. Alegam eles que não tem. Eles ficaram com medo porque o Edson disse que se eles descessem ou se vissem alguma coisa, teriam o mesmo fim. Eles estavam realmente com medo da pessoa que executou, medo do que ia acontecer, então eles precisavam antes entender tudo o que acontecia.